Sejam todos bem-vindos ao quarto encontro Dados, Informação e Tecnologia. Hoje nós iremos fazer uma breve explanação do nosso trabalho intitulado Os Princípios FAIR no Ciclo de Vida dos Dados, para a Ciência da Informação, Maximização do Acesso, Uso e Reuso de Dados Científicos. O trabalho foi feito por mim, Anderson Rafael Castro Simões, por Renata Lemos dos Anjos e pelo professor Dr. Guilherme Ataíde Dias. Para a introdução, nós partimos do fato de que o acesso, uso e reuso dos dados científicos, por meio do seu compartilhamento, vem se destacando na comunidade acadêmico-científica. E podemos citar como um exemplo deste fato as políticas editoriais de vários periódicos científicos eletrônicos, que passaram a solicitar que os dados científicos gerados ou coletados no processo de investigação científica, eles sejam devidamente referenciados e fornecidos no momento da submissão do artigo. Desta mesma forma, algumas agências de fomento à pesquisa passaram a demandar de forma mandatória que as solicitações de financiamento para projetos de pesquisa incluam um documento conhecido como Plano de Gestão de Dados, PGD. O PGD é um documento onde se planeja e detalha previamente todas as etapas do processo de gestão de dados ao longo do seu ciclo de vida. Essas etapas contemplam os cuidados a longo prazo, contribuindo para facilitar e simplificar os processos de acesso, uso e reuso. Atualmente, existem inúmeros modelos de ciclo de vida de dados, elaborados para as áreas científicas, com propósitos específicos e, portanto, cada um com a sua particularidade. Esses modelos, eles permitem que a percepção de etapas cíclicas, características, requisitos e fatores transpassem essas etapas. Considerando que a ciência da informação pode e deve atuar neste cenário de acesso, uso e reuso de dados, Santana, ele propõe o ciclo de vida de dados para a ciência da informação. O ciclo de vida de dados para a ciência da informação, proposto pelo professor Santana, ele está composto pelas fases de coleta, armazenamento, recuperação e descarte, mediada por fatores que devem ser considerados em todas elas, como a privacidade, a integração, qualidade, direito autoral, disseminação e preservação. Do mesmo modo, de forma a orientar pesquisadores em todo o processo de gestão, agindo como alicerce para o acesso, uso e reuso desses dados, e de modo a maximizar o valor das publicações acadêmicas que compartilham seus dados, os princípios FAIR, eles foram criados por representantes da academia, indústria e agências de fomento, em face da necessidade de aprimorar a infraestrutura de suporte para o compartilhamento de dados científicos. O acrônimo FAIR, ele tem como objetivo fazer com que os dados científicos sejam mais facilmente encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Importante destacar que os princípios consideram em suas diretrizes não apenas humanos, mas também máquinas, visto que cada vez mais dependemos do suporte computacional, sobretudo para lidar com os dados. Dando seguimento à apresentação, nós fomos atrás de trabalhos
que já trabalhavam com os dois objetos desse estudo, como os princípios FAIR e o ciclo de vida, né? Nós fomos atrás de alguns trabalhos correlatos e achamos o trabalho de Jacob, de 2019, onde ele afirma que as diretrizes dos princípios FAIR podem melhorar o ciclo de vida dos dados, sobretudo fazendo uso de tecnologias, a exemplo do identificador persistente, ou DOI. Uma comissão de pesquisadores de 2020 apresenta um guia que auxilia também pesquisadores a tornar os seus dados mais justos, ou seja, o acrônimo FAIR, durante todo o seu ciclo de vida. E, por fim, Miranda 2021 afirma que 90% das diretrizes dos princípios FAIR envolve metadados da mesma forma que praticamente os metadados estão presentes em todo o ciclo de vida. Dessa forma, o presente estudo objetivou identificar como as diretrizes dos princípios FAIR podem ser aplicadas nas etapas do ciclo de vida dos dados para a ciência da informação, de maneira a maximizar o acesso, uso e reuso dos dados científicos. E aí, como os procedimentos metodológicos, o presente estudo configurou-se como uma pesquisa exploratória bibliográfica de cunho qualitativo, onde onde utilizou do método comparativo por meio da inferência da análise de conteúdo. Aqui a gente trouxe algumas etapas do nosso estudo, em que primeiro nós pegamos os nossos dois objetos, diretrizes dos princípios FAIR e as fases do ciclo de vida, e comparamos por meio da inferência da análise de conteúdo e por meio do método comparativo esses dois objetos para depois relacionar os dois princípios FAIR no ciclo de vida dos dados para a ciência da informação, que foi o resultado do nosso estudo, né? A gente pode ver aqui que os princípios FAIR, eles podem atuar diretamente em 3 fases do ciclo de vida dos dados para a ciência da informação, proposto por Santana. Atua na fase da coleta, no armazenamento e na recuperação. No descarte, a gente pode observar que só o reusable pode ser utilizado no momento desta etapa. A fim de só exemplificar de como pode ocorrer, a gente vai trazer aqui o findable dentro da coleta, por meio de que, se o conjunto de dados possui um identificador persistente, já facilita esse processo de coleta para o pesquisador, da mesma forma que o uso de metadados ricos facilita esse processo de coleta, da mesma forma que a indexação em recursos pesquisáveis facilita o processo de coleta, tanto por humanos como por agentes computacionais. O accessible também, no momento em que eu vou coletar os dados, eu preciso saber os termos de acesso e quais são os protocolos de autenticação e autorização que eu tenho para acessar aqueles dados. O interoperável atua no momento da coleta, no uso de formatos abertos, no uso de recursos e instrumentos de controle terminológicos, para que eu tenha um pleno entendimento do conjunto de dados, como também na descoberta de outras fontes por meio da vinculação de metadados e referências qualificadas. E o reusable também entra em relação aos termos legais e éticos da reutilização dos dados. Ou seja, no momento em que eu estou coletando os dados, eu preciso saber quais são os termos legais e éticos que regem aquele conjunto de dados, como também os detalhes de proveniência. Eu preciso saber todo o passo a passo que foi feito para que no final eu tenha como resultado esse conjunto de dados. Então, de uma forma bem simplificada, a gente traz aqui apresentando como os princípios FES eles podem maximizar o acesso, uso e reuso dos dados científicos. E, por fim, a gente conclui que a implementação dos princípios FAIR no decorrer do ciclo de vida dos dados possibilita, sim, a sua maximização do acesso, uso e reuso dos dados científicos, otimizando todo o ciclo de vida dos dados, além de viabilizar todas as suas etapas. E aqui nas referências utilizadas para essa apresentação, agradecemos o interesse em nosso trabalho, nos colocamos à disposição para quaisquer eventuais dúvidas ou discussões que possam surgir com ele. Muito obrigada. Muito obrigado a todos.